O motorista da carreta que causou aquele acidente, deixando 39 mortos em Teófilo Otoni, foi no final do ano passado, não é isso? Ele foi preso no Espírito Santo na manhã de hoje. O mandato de prisão foi expedido depois que exames de urina detectaram que ele, suspeito, fez uso de álcool, cocaína e êxtase na época do acidente. O governador Romeu Zema e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada-geral Letícia Gamboge, detalham a ação que culminou com a prisão do motorista. Vamos ouvir. Nós tivemos o pedido de prisão preventiva protocolizado junto à Justiça no último sábado e a prisão deste infrator, que consumiu álcool, que consumiu cocaína, êxtase e conduzindo essa carreta com velocidade superior à permitida no local e também transportando blocos de granito com tonelagem superior às permitidas na legislação vigente, acabou por provocar, em razão desse excesso de velocidade, esse desprendimento do bloco de granito, colidindo com o ônibus e vitimando 39 pessoas às vésperas do Natal. Então, a equipe da Delegacia Regional de Teófilo Otoni, ela esteve no estado do Espírito Santo para o cumprimento do mandado de prisão preventiva, bem como para o cumprimento de medidas de busca e apreensão em desfavor desse indivíduo e de outros alvos importantes para a apuração deste fato e para que se aplique verdadeiramente a justiça em Minas, como é a recomendação do senhor. Bom, tá aí. É incrível porque, só para dar um dado aqui, esse mesmo condutor, o Arilton Bastos Alves, em 2022, foi abordado por policiais e teve constatado sintomas de embriaguez na condução de um veículo. E ele foi suspenso do direito de dirigir por um tempo, isso em 2022. E aí voltou à direção de uma carreta transportando blocos de granito. E as investigações concluíram que a principal causa do acidente foi o tombamento do segundo semi-reboque da carreta sobre a contramão, com o desprendimento do bloco de granito e o choque frontal com o ônibus. Para juntar as duas informações, a gente falar um pouquinho sobre essa situação de caminhoneiros e a condução nas estradas. Um caminhoneiro de 35 anos morreu ontem num grave acidente também na BR-116, mas aí lá em cima, perto de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Na hora da batida, que envolveu uma outra carreta, o veículo desse caminhoneiro de 35 anos era dirigido pelo seu filho, um adolescente de 16 anos que ficou gravemente ferido. Queria que vocês comentassem, primeiro com o Kertzmann, depois com o Figueroa, comentassem essa situação, porque a gente vê comumente nas estradas em Minas Gerais, no Brasil e em Minas Gerais. Paulo, em primeiro lugar, eu fico feliz com o fato de que esse responsável desse caminhoneiro tenha sido preso, sem antes causar outro acidente com vítimas fatais. Eu não me recordo se foi com você ou se foi durante suas férias e com o Raj, quando a gente comentou esse caso. Os advogados desse sujeito diziam que a carteira dele não estava apreendida, não estava suspensa. E eu lembro que eu trouxe isso à baila no programa, porque de fato não estava, mas não pelo fato de que ele não havia sido... não pelo fato de a apreensão não ser correta, porque ele havia sido pego numa blitz em condições ele estava embriagado, ele estava alcoolizado. Só que aí, por essas tecnicidades, o prazo de emissão da ordem de cassação da carteira não foi feito no dia, ou o juiz não tinha recebido ainda, um filigrama jurídico desse qualquer, do tipo lá que anulou as sentenças do Lula. Por causa disso, o advogado dele dizia que não, a carteira dele estava ok. Mas a conduta continuava existindo, a conduta ilegal do sujeito sempre existiu. Como a conduta, eu quis fazer essa referência com o presidente Lula, porque a conduta do presidente Lula, a condenação dele, não foi apagada, né? As penas foram anuladas, mas os fatos ocorreram. Então eu fico feliz que esse sujeito esteja preso e tomara que não saia, Paulo.
Porque se sair, dado ao histórico dele, vai dirigir um caminhão sob efeito de álcool, de entorpecente, e tomara que não, mas pode acontecer de matar outras pessoas. Quanto ao outro caso, o que eu posso dizer? São pessoas que são ou desprovidas de qualquer senso crítico, qualquer capacidade cognitiva, ou então, eu não sei, sinceramente, são pessoas criminosas, né? O Figueiredo é advogado, tem aquela história de crime doloso e culposo, são pessoas que assumem o risco de matar alguém. Figueiredo, a gente tem visto duas questões que me preocupam, particularmente me preocupam, porque eu não gosto de viajar de avião, gosto de viajar de carro. Sempre que posso, estou nas estradas dirigindo meu carro. Eu não gosto porque me dá um desconforto viajar de avião. Viajo quando é necessário. E observo muito duas questões que são comuns nas estradas de Minas Gerais, do Brasil. Primeiro, a juvenilização do profissional. Segundo, uma falta de fiscalização em cima daqueles que estão exercendo a profissão. E isso aliado a um treinamento que não é fornecido de maneira adequada. Porque eu não sei, eu nunca dirigi, por exemplo, uma carreta com cavalo mecânico e carreta. Nesse caso, parece que era uma segunda carreta, então era um bitrem. Você tinha duas carretas atreladas a um cavalo. Eu imagino que há um grau de dificuldade enorme para a direção de um veículo desse. Os profissionais são treinados adequadamente, Gustavo? Nós temos hoje a tranquilidade de pegar o nosso carro de passeio, colocar a nossa família e sair para dirigir, confiando que todos aqueles que dividem conosco a estrada, quer motoristas de caminhões, de ônibus, de carros, motociclistas, todos eles estejam preparados para conduzir os seus veículos? Ô Paulo, você como eu, né? Você sabe também que eu sou um apaixonado por estradas, adoro estar viajando e nas estradas do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais. Mas infelizmente, Paulo, concordo com você a parte às vezes de preparação. Mas eu acho que tem algo muito acima, Paulo, que vai além da questão do preparo para estar conduzindo essas carretas, esses bitrens, realmente, que são meios de transporte de cargas extremamente importantes para o nosso país e que levam e transportam mercadorias em todo o território nacional. A gente sabe disso e a importância desse meio de transporte. Mas, Paulo, tem uma coisa que vai muito além das fiscalizações, que a gente já cansou de falar aqui. Nós que andamos muito pela Fernão Dias, os postos da Polícia Rodoviária Federal estão aí, a gente não vê as blitz, a gente não vê o acompanhamento desses transportes, né? Cadê a NTT? Cadê a DENIT? Fazendo todas as fiscalizações que necessitam. Mas tem algo, Paulo, que está no caminhão, está nos carros, né? Agora, no final do ano, viajei também de carro, mais de 900 quilômetros aí até o sul da Bahia. E, Paulo, a coisa que mais corre riscos não é só a qualidade das estradas, mas o que mais causa acidentes no nosso país é a imprudência dos motoristas por conta de educação no trânsito. É impressionante, é carro, é caminhão, o brasileiro, ele é imprudente, ele dirige com toda a imprudência, passando pela contramão, cortando em faixa contínua. É impressionante. O que o país precisa realmente para mudar esse cenário não é só a punição e a fiscalização, é realmente um investimento forte na parte de educação no trânsito. Paulo, eu acho que sem investimento na área de educação do trânsito, a gente não vai mudar essa realidade triste das mortes que acontecem no nosso país. Ô Figueiredo, você está falando uma questão que sempre me incomodou muito, que é a educação. Eu estava voltando agora no último domingo, vindo de Sete Lagoas, final da tarde, 0h40, na altura ali de Esmeralda, Neves ali. O trânsito dá uma parada, porque afunila o trânsito para a chegada em Belo Horizonte, aquela maldição daquele viaduto sobre o anel rodoviário, que ninguém dá jeito naquela porcaria. E aquilo vai afunilando, 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 e você tem uma chegada que é lenta e que é carro atrás de carro. Me assustou o volume de pessoas tentando passar pelo acostamento. Eu fiquei assustado. Você ficava dirigindo na sua fila, parado aqui nas duas filas de rolamento, nas duas faixas de rolamento, e pelo acostamento as pessoas passando.
Então, me assusta muito esse tipo de deseducação. Mas tem gente que acha que está levando vantagem. Tem gente que acha que é mais esperto que os outros. Mas os idiotas também, em algum momento da vida, se consideram mais espertos que os outros. Até a hora em que eles se descobrem verdadeiros idiotas.